Meus queridos, hoje nosso tema é saúde. Nós vamos conversar com a médica urologista, doutora Elaine Bronzato, do Hospital Vera Cruz. Já já você vai saber mais. Doutora Elaine, que prazer recebê-la aqui na nossa casa. Eu sei do seu tempo precioso, então, muito obrigada. Imagina, é um prazer estar aqui com você no seu programa e conversando aqui um pouquinho sobre a minha especialidade. Conta pra gente por que dentro da medicina você seguiu a urologia. Bom, quando eu passei na residência de cirurgia geral, que eu sempre gostei de áreas mais cirúrgicas, com procedimento, eu passei também pela urologia. A gente acaba passando em todas as especialidades cirúrgicas. E eu gostei bastante da uro porque a urologia ela é uma especialidade com diversas áreas. Então, você pode trabalhar desde o transplante renal até a a oncologia, pode trabalhar a saúde feminina, a uroginecologia. Então, são diversas áreas que o médico urologista ele pode atuar. Então, é bastante diversificado, né? Você estudou em Campinas? Sim, eu consegui fazer faculdade na Unicamp, Uau! Tá certo? Então, acabei fazendo faculdade na Unicamp, residência de cirurgia geral, né? Então são 6 anos de medicina, mais 2 anos de cirurgia geral, e aí depois eu optei pela urologia, que foram mais 3 anos de residência. Aí acompanhei, segui fazendo mestrado, que eu fiz na área de uroginecologia, e aí vai, né? Pós-graduação e tal. A urologia consegue diagnosticar quais tipos de doenças? A urologia, ela trata dos rins, vias urinárias, né? E do sistema reprodutivo masculino e feminino também, né? Então, por exemplo, cálculos renais é o urologista que cuida. Câncer de próstata, né? Que eu acho que a gente é muito conhecido por tratar a saúde masculina devido ao câncer de próstata, que é um dos tumores mais prevalentes, né? Então, câncer de bexiga, incontinência urinária, também tratamos, infecções urinárias, né? Então, e também atuamos na área do transplante renal. Nós fazemos o transplante renal, o urologista, né? Você falou em incontinência urinária, isso não é para jovens, né? São as pessoas mais idosas que... Jovens também podem ter incontinência urinária. Então, os idosos, eles são mais prevalentes, né? Tem mais incontinência urinária do que os jovens, né? Mas também não é uma doença que exclui, né, essa faixa etária. Então, jovens também podem ter incontinência urinária, né? Mas a incontinência urinária, ela também é muito prevalente, ou mais prevalente, nas mulheres. Não sabia. Sim. Não sabia. Sim. Na verdade, a incontinência urinária nós podemos dividir em 2 tipos. A incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência. Então, a incontinência urinária de esforço acontece pelo aumento da pressão abdominal, que acaba empurrando a bexiga e, obviamente, empurra a uretra para frente também. Então, ocorre uma hipermobilidade da uretra e aí ocorre essa perda urinária, né, na mulher por uma hipermobilidade da uretra. Então, para a gente conseguir corrigir isso, o que a gente precisa fazer? Fortalecer a musculatura do assoalho pélvico para a gente conseguir manter a uretra no lugar, mesmo que esteja ocorrendo aquele esforço. Então, aquela tosse, aquele espirro, dançar, dar risada, né, gargalhar. Então, a gente precisa manter a uretra no lugar, né, para que não ocorra a perda, né? E isso é feito como? Com uma fisioterapia para fortalecer o assoalho pélvico. E nós temos também outras tecnologias hoje em dia para ajudar. Então, tem ondas eletromagnéticas que auxiliam no fortalecimento do assoalho pélvico. É uma cadeira muito interessante que emite essas ondas eletromagnéticas e de uma forma involuntária ocorre a contração do assoalho pélvico e o fortalecimento dessa musculatura. Que interessante. É muito legal. Que interessante. E, além disso, é lógico, a fisioterapia convencional, que vai ensinar a fazer os exercícios para que ocorra esse fortalecimento do assoalho pélvico. Outras tecnologias, o laser vaginal, ele vai já atuar em outro setor. Então, não vai atuar no fortalecimento da musculatura, propriamente dita,
mas vai atuar na melhora do colágeno local. Então, causar aquele rejuvenescimento da parede da vagina para que ocorra ali um tecido mais trófico, né? Um tecido mais saudável. E quando nada disso adianta muito, a gente parte para a cirurgia. Como que é a cirurgia? A cirurgia, a gente coloca uma fitinha no material que se chama polipropileno, uma fitinha que faz um cortezinho ali na vagina e coloca essa fitinha segurando a uretra no lugar, para que quando a mulher for tossir, espirrar, fazer um exercício mais intenso, a uretra fique no lugar, né? Não ocorre essa hipermobilidade e aí você fica continente, não perde urina. Que coisa interessante. É muito legal. Então, essa é a incontinência de esforço. Eu recebo muitas mulheres no consultório falando, doutora, eu tenho incontinência e quero operar. Então, você precisa ver qual é o tipo de incontinência urinária, porque existe um tipo que é a incontinência de urgência. Tá. E essa não adianta operar, porque não ocorre devido à hipermobilidade da uretra. Ela ocorre por uma hiperatividade da bexiga. Então, o problema não está na uretra, está na bexiga. Por isso que o diagnóstico ele tem que ser feito de uma forma adequada para que você trate adequadamente. Então, quando o paciente ele tem uma perda urinária de urgência, que é aquela vontade que não dá tempo de chegar no banheiro, uma vontade repentina, a mulher ela tem uma contração involuntária do músculo da bexiga. Imagina que a bexiga ela é uma bola de músculo, tá? E quando a gente vai urinar, a bexiga que está aqui paradinha, né, contendo a urina ali, ela contrai para expulsar a urina, tá certo? Então a nossa bexiga fica aqui paradinha. Ela só deve contrair na hora correta, a hora da micção. Quem tem incontinência urinária de urgência, a bexiga de repente faz assim, ela tem uma contração involuntária. E não consegue segurar. E não consegue segurar. Então, a gente faz um tratamento, são vários tratamentos que existem, para cada paciente um tratamento melhor, para a gente inibir as contrações involuntárias, que é a tal da hiperatividade vesical, a hiperatividade da bexiga. Então, e existem mulheres que são sortudas, entre aspas, que têm uma incontinência urinária mista, que tem o esforço e tem a urgência. Então não adianta você tratar só uma, você precisa tratar as duas. Exatamente. Essas são sortudas mesmo. São sortudas. E homem também pode ter incontinência urinária. Sim. Só que o homem, ele tem por outro fator, porque o homem ele tem uma uretra bastante longa, então é muito difícil o homem ter incontinência urinária de esforço, né? Porque realmente ele tem uma uretra longa, né? Então, a incontinência mais comum no homem, exceto os que operam da próstata e ficam com incontinência, é a incontinência urinária de urgência, né? E ela já ocorre por uma causa secundária à obstrução da próstata. Então, quando existe uma doença, né, que é a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença muito comum, que é o aumento da próstata que ocorre com a idade, a próstata vai aumentando e vai obstruindo a saída, né, da bexiga. E aí, com o passar do tempo, aquela bexiga que é um saco de músculo, ela, vamos colocar entre aspas, faz um esforço grande para empurrar a urina, né, para fora, né, da uretra. E passa pela próstata, né, porque a próstata fica na saidinha da bexiga. Então, com o tempo, a bexiga fica fazendo muita força porque a próstata está crescendo, está muito volumosa. E essa bexiga, anos e anos e anos, passando por essa condição de obstrução causada por essa próstata que aumentou, essa bexiga ela começa a ficar uma bexiga doente. E aí ela começa a ter essa hiperatividade, que é secundária ao fator obstrutivo. Então, para você conseguir corrigir a incontinência urinária de urgência no homem, você tem que fazer o quê? Corrigir a obstrução da próstata. Entendi. E aí você corrigindo essa obstrução, consegue se reverter muitas vezes, quando não é tarde demais, consegue se reverter essa condição da incontinência urinária masculina. Que maravilha! Sim. Aprendendo hoje. Coisas novas, informações importantes. Claro. Doutora, no seu quadro de pacientes, sim, qual é o percentual entre mulheres e homens?
Hoje eu diria que eu atendo mais ou menos uns 50% de mulheres e homens. Sim. Verdade? Sim. Eu achei que os homens tivessem um certo constrangimento em procurar uma médica mulher. Como é que funciona? Bom, isso é uma história muito interessante, porque quando eu atendia no SUS, Uhum. né, o paciente ele já vinha agendado para mim, então ele não podia escolher. Entendi. Então, quando ele se deparava com uma médica urologista, era um choque inicial. Aí, com o passar do tempo, ele ia me conhecendo e tal, e eles não queriam mais mudar. Eles gostavam, os que entendiam que eu era uma profissional igual e que tanto faz se mulher ou homem, a maioria gostava de mim e não queria mudar mais. Então, mas hoje em dia, que eu atendo na rede privada, os pacientes masculinos, eles já me escolhem no agendamento. Então, eles já sabem que Elaine é urologista mulher, né? Então, eles já têm, às vezes, uma preferência ou pelo meu currículo ou porque alguém indicou. E é muito interessante que, às vezes, a própria paciente mulher vem comigo e agenda para o esposo. É a esposa que agenda para o marido. Sim. É o atendimento, é a delicadeza, é a forma tão assim clara para explicar, é o cuidado de passar uma informação, não é? Eu acho que isso tudo a mulher tem mesmo, essa sensibilidade que muitas vezes o homem não tem. Não estou dizendo que todos, mas alguns não têm, não é? Sim, então a pessoa se sente mais à vontade. A própria esposa fala, meu marido vai gostar dessa forma tão didática da doutora Elaine, é com ela que ele vai. Doutora Elaine, o que é que existe de mais moderno hoje em dia em relação a diagnóstico e tratamento na urologia? Bom, uma das doenças mais prevalentes e pela qual os urologistas eles são mais conhecidos, né, é justamente o câncer de próstata, né? Então, assim, em relação ao diagnóstico do câncer, o velho e bom PSA, que é um exame de sangue, né? E o PSA quer dizer antígeno prostático específico, que é um exame de sangue que a gente faz para pesquisar se tem alguma alteração. Então, quando o paciente tem câncer de próstata, não só o câncer de próstata, mas outras doenças, como uma prostatite, por exemplo, ou outras até, esse PSA no sangue ele aumenta, né? E aí o médico consegue desconfiar, né, se tem alguma coisinha errada ali. E aí ele pode avançar no que a gente chama na investigação, né? Então, além do exame de sangue, a gente faz o toque retal, que através do canal anal, né, tocando, né, o reto, a próstata ela fica encostadinha no reto. Então, através do toque retal, a gente consegue sentir a próstata, ver se tem alguma nodulação, alguma coisa diferente, né? Então, ele é um exame muito rapidinho, que apesar de ter ainda um certo tabu, ele não é um exame dolorido, é um exame rápido e que dá bastante informação para a gente. Então, associado o PSA ao toque retal, a gente consegue saber se o paciente tem alguma suspeita de câncer de próstata. E se tiver alguma suspeita, a gente avança. Então, a gente pode fazer uma ressonância magnética multiparamétrica para investigar se aquela área suspeita realmente faz sentido. Se fizer sentido, vai aparecer ali na ressonância um nódulozinho e aí sim a gente pede uma biópsia. Biopsia essa região e vai saber se deu realmente positivo para o câncer de próstata ou não. E o câncer de próstata é um dos cânceres mais curáveis que tem, né? Então, se você descobre no comecinho, aí você consegue. Mais de 90% você cura. Que maravilha. Né? E você cura e também mantém uma qualidade de vida para o paciente, porque muitas vezes se você está no começo da doença, você consegue oferecer ao paciente uma cirurgia minimamente invasiva, como por exemplo a prostatectomia, né, robótica, que é uma cirurgia que consegue dar, pelo menos, tem uma chance maior de deixar o paciente sem a doença, sem o câncer, continente, né, da parte urinária, potente muitas vezes, né, e uma cirurgia que tem menos dor, a recuperação é melhor, né, então você consegue oferecer esse tratamento para o paciente e muitas vezes é a única terapia, não precisa fazer uma radioterapia associada, não precisa fazer uma químio ou um bloqueio hormonal, então no começo você
consegue oferecer um tratamento que não altere muito a qualidade de vida do paciente. Se eu não me engano, você é a única urologista mulher que trabalha com robótica. Eu fui a primeira urologista do Brasil a me certificar em robótica, mulher urologista, né? Que maravilha! E depois de mim já estão vindo outras urologistas, né? No Brasil nós somos em mais ou menos 5.000 urologistas no total, dos quais apenas 200 são mulheres. Olha! Sim. Inacreditável! É mais ou menos uns 4%, né? Inacreditável se destacar nesse meio. A gente sabe que não é fácil, então parabéns. Obrigada. Doutora Elaine, qual é a idade que a pessoa vai buscar uma prevenção de um câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata, essa questão da prevenção que a gente utiliza muito, né, nas chamadas da mídia para que a gente faça o screening, né, a pesquisa para alguns tumores mais prevalentes, na verdade não é uma prevenção, é um diagnóstico precoce que a gente faz. Porque nós sabemos, em relação ao câncer de próstata, que 1 a cada 6 homens acima de 50 anos vai ter câncer de próstata, né? Então, é bastante prevalente. Então, não tem como prevenir o câncer de próstata, não tem nada que você possa fazer, assim, especificamente falando para o câncer de próstata, que você consiga prevenir essa doença. Mas né? se você consulta um rapaz jovenzinho, Sim. Dá para saber se ele terá? Ótima pergunta. A gente começa a fazer a pesquisa, né? As sociedades brasileiras, americana, europeia preconizam que a partir dos 50 anos você deve começar a fazer, você pode começar a fazer o PSA, o toque retal, né? Mas como que a gente chega a esse número, né? Quer dizer que o paciente de 40 anos não pode ter? Pode. Mas acontece que os estatísticos, né, eles fizeram essa conta para nós e a gente sabe que a doença, o câncer de próstata, ele é mais prevalente acima dos 50 anos. Então, para a população geral, deve-se começar aos 50 anos a ter essa preocupação com o câncer de próstata. Logicamente, existem alguns fatores de risco que vão trazer o paciente mais cedo para o seu consultório. Por exemplo, se você tem um parente de primeiro grau, pai, ou um tio, né, um irmão que tiveram câncer de próstata, você deve vir com 45. Uhum. Então, se o seu parente de primeiro grau que teve câncer de próstata teve o câncer com menos de 60, aí você tem que vir com 40 anos. Então, a gente fala para a população, né, também não ir só ao urologista nessa idade. Porque nós mulheres, quando a gente fica mocinha, por exemplo, a mãe já leva a gente no ginecologista. E os meninos não. A gente acaba que não tem o hábito de ter uma consulta com o urologista, né? Então, para que seja feita essa orientação de quando que é o melhor momento para aquele paciente, de quanto em quanto tempo ele deve ir ao urologista. Então, cada caso é visto de uma forma individual, né? Então, eu acho que tem que começar a consultar com o urologista até mesmo na adolescência. Eu também acho. E aí, prevenção sobre DSTs, dúvidas, né, sobre, né, os órgãos sexuais. Tem outros tumores que são mais prevalentes na idade, né, mais jovem, que é, por exemplo, o tumor de testículo. Ele é um tumor que ele acontece em pacientes mais jovens. Então, existem várias outras doenças que podem ser prevenidas e orientadas, e não só doenças. Né? Dúvidas que os adolescentes têm, né, também podem, né, ser consultados pelo médico. Né? É muito interessante que seja no início mesmo, porque depois ele cria um hábito e não vai mais. Sim. Com 50 anos, deixa pra lá, sabe? Eu acho que se você coloca essa cultura desde o início, ele fica com aquela preocupação, vou consultar. Como a mulher vai ao ginecologista todo ano, o homem também, a urologista. Esse é um hábito, né? Doutora, o que você diria para as pessoas que têm muita resistência em procurar um urologista, em realizar os exames de praxe? Bom, muitos homens, eu acredito que eles não vão ao urologista ou não procuram médico porque eles têm um pouco de vergonha, né? Ainda existe muito tabu em relação ao urologista devido justamente ao exame da próstata, ao toque, né?
E também muitos homens têm essa ideia de serem super-heróis, pessoas que não precisam de cuidados, né? E eu diria que ir ao médico e se tratar, se cuidar, né? Antes mesmo de você sentir algum sintoma, não é motivo de fraqueza, muito pelo contrário, né? Você vai manter a sua saúde por mais tempo, vai viver plenamente por mais tempo e vai conseguir, né, cuidar da sua família, cuidar de você mesmo, né? Então eu diria que sim, que é necessário e muito importante prevenir, né, e cuidar da saúde, fazer o seu check-up pelo menos uma vez ao ano. Concordo. Tá? Essa informação tem nome e sobrenome para mim. Doutora querida, como é a sua rotina no Veracruz? Como é que você faz para driblar a tua agenda, o seu corre-corre, o seu dia a dia? O que você faz? Pratica esporte ou não? Eu pratico esporte e eu acho muito importante, inclusive, eu incentivo muito os meus pacientes a cuidarem da alimentação, né? E também a fazer esporte, atividade física, porque são as duas coisas principais, fundamentais para que você evite, né, algumas doenças. E até eu falei anteriormente que não existia nada específico para prevenir o câncer de próstata ou algum tipo de câncer, mas tem o que você faz para prevenir o câncer no geral, né? Então, se você tiver uma alimentação saudável, praticar atividade física, não tem um ou outro câncer que você vai evitar, mas no geral você vai ser menos propenso a ter, né, a ter câncer e ter outras doenças metabólicas, enfim. Porque existe a carga genética que nós já recebemos da nossa mãe, nosso pai, então que está ali no gene, isso aqui a gente não tem como mudar, né? Então existe a parte genética, então o paciente tem chance de ter câncer de próstata porque o pai teve, por exemplo. Mas existem os fatores ambientais, que esses sim a gente consegue mudar. Claro. A gente consegue se alimentar de uma forma mais saudável, não ingerir muitos alimentos ultraprocessados, né? Fazer atividade física, né? Eu faço, né? Uma das coisas que me ajuda bastante, eu pratico atividade física quase todos os dias, né? De manhã? Gosto à noite, preferencialmente, porque às vezes de manhã eu acordo muito cedo para ir para o consultório ou para operar, né? Hoje eu estava operando às 7 horas da manhã, então você acaba acordando às 5h30, então não consigo praticar atividade física muitas vezes de manhã. Mas no meu dia faz parte do meu checklist pessoal, né? Tá certo. E eu gosto bastante de ler também, então é uma das coisas que acaba me tirando um pouco, né, esse estresse, né, da correria, então eu acabo viajando nos livros também, eu adoro. Que delícia. Sim. Elaine, eu estive no Veracruz, numa premiação para vários médicos que se destacaram, e foi uma premiação muito marcante. E eu me lembro que você foi homenageada também, recebeu um troféu em função da preferência dos seus pacientes. Exatamente isso? Eu me enganei. Foi isso mesmo. O Veracruz, né, acabou fazendo uma votação entre os pacientes. A gente, no final, eu nem sabia que isso ia ocorrer, né? E foi uma surpresa para mim, realmente. Eu fiquei uma grata surpresa, né? Fiquei muito feliz, porque eu recebi esse prêmio de melhor nota ali dos pacientes e tal, e foi muito bacana ter esse reconhecimento. É um estímulo, sim, né? Na carreira, na profissão, no dia a dia, no relacionamento com os pacientes, que estão reconhecendo esse carinho seu. E olha que às vezes eu sou um pouquinho, pego no pé dos meus pacientes, hein? Eu falei, nossa, como assim? Eu, às vezes, entre aspas, brigo com o outro por causa de ganho de peso, ou que não está fazendo atividade física, ou que faltou na consulta, e eles mesmo assim votaram em mim. Então, nem assim, tá vendo? Não tirou o seu brilho. Elaine, eu só tenho a lhe agradecer mais uma vez por estar conosco, compartilhando tantas informações preciosas. Aprendi muito aqui, aprendi muito. Que bacana, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E, nossa, foi uma conversa super descontraída, que a gente conseguiu abordar um pouquinho de cada assunto, né, da URO, né? E adorei o convite, muito obrigada. E nós vamos voltar a retornar com você aqui em breve, se Deus quiser. Será um prazer. Obrigada. E aí, meus amigos, vocês gostaram?
Eu adorei. Foram muitas informações preciosas para mim e creio que para todos vocês. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal e até a próxima.